2 de abril. Você já sentiu agonia por situações que enfrentou na vida? Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas, capítulo 22, versículo 43 ao 44. Você já se perguntou onde todos os seus amigos estavam em um momento em que você realmente precisou deles? Eles prometeram que seriam fiéis, mas quando você precisou deles, eles não estavam em nenhum lugar. Você se sentiu abandonado nesse momento de necessidade? O próprio Jesus enfrentou essa mesma situação quando estava no jardim do Getsêmani na noite anterior à sua crucificação. A Bíblia nos diz que, após terminar de servir a comunhão aos seus discípulos no cenáculo, Jesus foi com eles ao jardim de Getsêmani. Sabendo que a cruz e a sepultura estavam próximas, Jesus sentiu necessidade de passar algum tempo em intercessão para poder ter a força necessária para enfrentar o que estava diante dele. Ele também pediu a Pedro, Tiago e João que fossem orar com ele. Raramente ou nunca, Jesus precisou da ajuda de seus amigos. Na maior parte do tempo, eles precisavam dele. Porém, naquele momento intenso, Jesus realmente sentiu necessidade de os seus 3 discípulos mais próximos orarem com ele. Ele pediu a esses discípulos que orassem durante apenas 1 hora. Porém, em vez de orarem fielmente, quando Jesus precisava desesperadamente de seu apoio, eles acabaram dormindo. A batalha mental e espiritual que Jesus vivenciou naquela noite no jardim de Getsêmani foi intensa. De fato, Lucas capítulo 22, versículo 44 diz: E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Hoje, quero que você note especialmente a palavra agonia nesse versículo. Ela provém da palavra grega agonizo, que se refere a uma contenda, uma luta, um grande empenho ou esforço. É daí que temos agonia, uma palavra usada frequentemente no Novo Testamento para transmitir as ideias de angústia, dor, aflição e conflito. A palavra agonizo provém da palavra agon, que representava as lutas e competições atléticas tão famosas no mundo antigo. O Espírito Santo usou essa palavra para retratar Jesus no jardim de Getsêmani na noite da sua traição. Isso nos diz que Jesus foi lançado em uma grande contenda e luta naquela noite. Sabendo que a cruz e o túmulo estavam diante dele, ele clamou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Lucas capítulo 22, versículo 42. A pressão espiritual que abalou a alma de Jesus foi tão esmagadora que a Bíblia diz ter sido agonizo, ou agonia. Foi tão extenuante que envolveu todo o espírito, a alma e o corpo de Jesus. Ele estava na maior luta que já havia conhecido até aquele momento. O intenso nível de agonia de Jesus é retratado na frase: orava mais intensamente. A palavra intensamente é a palavra grega ektenis, que significa ser estendido ou ser esticado. Uma pessoa com esse tipo de agonia pode cair no chão, contorcendo-se de dor e rolando para lá e para cá. Essa palavra ektenis apresenta a imagem de uma pessoa levada ao limite e que não pode ser esticada muito mais. Ele está à beira de tudo que seria capaz de suportar. O estado emocional de Jesus era tão intenso que o texto diz: o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. O suor é a palavra grega hidros. A palavra gotas é a palavra grega trombos. Uma palavra médica que indica sangue incomumente coagulado. Essas duas palavras, quando unidas, retratam um quadro clínico denominado hematidrose, que só ocorre em indivíduos que estão em um estado fortemente emocional.
Em razão de a mente estar sob tão grande pressão mental e emocional, ela envia sinais de estresse para todo o corpo humano. Estes sinais se tornam tão fortes que o corpo reage como se estivesse sob pressão física real. Como resultado, a primeira e a segunda camadas da pele se separam, fazendo com que um vácuo se forme entre elas. O sangue coagulado se infiltra nesse vácuo, saindo pelos poros da pele. Ao passar, o sangue se mistura ao suor vertido pela pele do sofredor em resultado de sua intensa luta interior. No fim, o sangue e o suor se misturam e fluem pelo rosto da vítima como gotas que caem no chão. Esse foi o pior combate espiritual que Jesus já tinha sofrido até então. Onde estavam os seus discípulos quando ele precisava deles? Eles estavam dormindo. Ele precisava de seus amigos mais próximos. Contudo, eles não conseguiram orar nem durante 1 hora. Então, Deus proveu força para Jesus de outra maneira, que veremos na pedra preciosa de amanhã. Você já sentiu necessidade de ajuda, mas descobriu que não podia contar com seus amigos? Você encontrou seus amigos dormindo em serviço quando sentiu uma profunda necessidade de ajuda e apoio? Você esteve em uma situação que fez com que sentisse uma intensa agonia ou fosse levado além do seu limite? Você está nesse tipo de situação neste momento? Talvez você nunca tenha suado sangue e lágrimas. Porém, é mais do que provável que em um momento ou outro você tenha tido lutas em sua alma por causa de problemas com o seu casamento, filhos, relacionamentos, ministério ou finanças. Se você já se sentiu como se estivesse vivendo constantemente em uma panela de pressão, sabe que é difícil lidar com a pressão contínua, especialmente se não tem com quem contar em sua busca de força, encorajamento e ajuda. Se você está passando por um desses momentos agora, Jesus compreende, porque enfrentou a mesma situação no jardim do Getsemane. Hebreus capítulo 2, versículo 18 diz: Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Em função do que vivenciou, Jesus é capaz de entender tudo o que você está pensando e sentindo hoje. Então, dedique alguns minutos a orar e converse com Jesus sobre as situações que você está enfrentando. Ele compreende totalmente e lhe dará a força de que você precisa para passar por esse dia. Minha oração para hoje. Senhor, preciso de um pouco de alívio do estresse, da pressão a que tenho sido submetido ultimamente. Sou muito grato por tu entenderes o que estou sentindo e passando em minha vida neste momento. Às vezes eu me sinto muito sozinho na minha situação. Mesmo quando meus amigos querem ajudar, não sei como me expressar. Mas sei que tu me entendes, mesmo quando não consigo expressar as palavras certas com minha boca. Então, Senhor, hoje eu estou te pedindo que fiques ao meu lado de uma maneira especial. Sustenta-me com a tua força, poder e sabedoria. Obrigado por me compreender e me ajudar hoje. Assim eu oro, em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso corajosamente que Jesus Cristo entende e se identifica comigo e com as situações que estou enfrentando neste momento. Por ele entender, vou até ele e falo com ele, sabendo que me ouve quando oro. E ele não somente me escuta, mas também responde às orações e aos clamores de meu coração. Hoje eu não tenho de enfrentar meus desafios sozinho, porque Jesus está comigo, capacitando-me a não me deixar abalar, a permanecer firme e manter a minha cabeça erguida. Com Ele como meu ajudador, eu não só sobreviverei, mas serei bem-sucedido e prosperarei, apesar do que o diabo tentou fazer a mim. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1.
Você já se encontrou em uma situação em que foi pressionada além do que pensava que conseguiria suportar? 2. Nessa situação, você recorreu ao Senhor para obter força e conforto e para falar com Ele sobre isso? 3. De que maneira o Senhor trouxe força e conforto à sua alma quando pode não ter havido outra pessoa para ajudá-lo?